Olá, tudo bem? Prazer ter você aqui conosco. Meu nome é Leonardo, eu sou fundador da Grow Business e aqui nós ajudamos empresas B2B que estão com uma certa dificuldade em alavancar as suas vendas a desenvolver processos comerciais e estratégias de marketing que sejam realmente eficazes para você bater metas e superar a concorrência. Fico muito feliz que você está aqui vendo esse vídeo, porque é um conteúdo que a gente trabalha diariamente com nossos clientes e que acredito que possa fazer diferença para você entender mais um pouquinho do que você precisa ter de estrutura, né, de processos dentro da sua empresa e que vende para outras empresas para conseguir alavancar suas vendas. Então aqui a gente vai falar dos 5 erros fatais que estão impedindo o seu negócio de aumentar as vendas e alavancar com isso. Quero ser o mais sucinto aqui possível, talvez algum termo técnico que você não conheça, desconheça, se tiver alguma dificuldade para entender, um tecniquez, algum termo técnico, alguma coisa mais operacional aí que você tenha no seu negócio, pode entrar em contato comigo no WhatsApp, deixar um comentário que eu vou ter o maior prazer em poder te auxiliar nesse sentido. Então, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo, que foi para isso que você veio aqui. Então, estou com a tela compartilhando aqui do lado, né? Você já está vendo aí o conteúdo, eu vou estar aqui do lado olhando a tela, mexendo e explicando aqui e olhando para a câmera aqui para você entender um pouquinho mais. O que nós temos aqui? Então, os 5 principais erros são os tópicos. Não ter uma proposta de valor, já vou explicar isso aqui para você. Não conhecer o seu ICP, já vou explicar também. Não capacitar seus vendedores. Falta de alinhamento entre marketing e vendas e não mede e não analisa resultados. Esses são os 5 principais erros que a gente consegue identificar um negócio que não consegue escalar as vendas. Às vezes a gente consegue vender, né? Até que se você tem um negócio B2B, vende para outras empresas, você já está um pouco mais de tempo no mercado, não foi de ontem para hoje aí que você chegou no tamanho que está. Então você tem um certo faturamento, mas está com aquela dificuldade para, né, alavancar mais, conseguir ultrapassar um platô aí que pode ter chegado, ou se está com uma curva de queda, realmente retomar as suas vendas. Então a gente vai entrar nesse conteúdo aqui. Bom, então vamos ao primeiro. Não ter uma proposta de valor. O que eu quero dizer com isso? É algo que seja diferencial. Se você me dizer hoje, se você trabalha com B2B, é atendimento, é serviço, né? Vamos excluir um pouco a indústria nesse sentido, que a gente vê muito nesse caso, mas pode ser que seja aí também, tá? Mas a indústria vai falar muito mais do produto. Mas quando a gente fala de serviço B2B, qual é a principal diferença que um dono, um empresário, um gestor comercial chega para falar comigo e fala, eu pergunto, tá, qual é a diferença? Ah, o meu atendimento é bom. Tira isso da sua cabeça. O atendimento, ele é prioridade, tá? Ele é um commodity hoje. É simples, se você não for bem atendido, você vai procurar o concorrente. Você não faz isso? O seu cliente não vai fazer? Então, ter um bom atendimento é o mínimo do mínimo, é o commodity, é necessário. Tá? É o mínimo aceitável. Partimos desse pressuposto. Atender bem, eu nem estou entrando aqui. Então, o que é uma proposta clara que a gente chama de PUV? A proposta única de valor. Tá? Ela tem que ser clara, diferenciada, tá? E aí eu já vou falar aqui que é geral e produto ali. É claro e diferenciado. Eu acabei de falar para você o que é a nossa proposta, logo no início. Nós ajudamos empresas B2B que vendem para outras empresas a alavancar as suas vendas. Estão com certa dificuldade para que seja possível bater metas e superar a concorrência. Essa é a nossa proposta de valor. Você tem que deixar isso claro. Toda a comunicação, todo o conteúdo, se você for fazer, todo o jeito de lidar com o cliente tem que refletir esse trabalho. Isso deixa claro o direcionamento. E isso pode ser tanto por produto ou ter um geral da empresa. A empresa deve ter uma geral, aí você por produto também pode ter uma PUV para cada produto, né? Se você tem mais de um produto, mais de um serviço, ele vai atender públicos diferentes, você tem que ter essa PUV específica para aquele produto, mas debaixo de um guarda-chuva maior de uma PUV da empresa. Tá? Ela pode ser mais generalista e depois ter específicos, só que ela tem que ser clara. Tá? Então se eu perguntar hoje para o seu negócio, o que diferencia de eu comprar, eu também sou empresa, né? Eu comprar daqui a pouco um produto seu e não comprar do seu concorrente, qual é a principal diferença? Não vale dizer atendimento, que a gente já conversou. Então isso tem que ter muito claro. Poxa, qual é a diferença que eu tenho do meu concorrente? Será que eu estou fazendo a mesma coisa que o cara? Será que eu faço diferente, mas estou conseguindo comunicar isso de forma clara? Ou eu falo com o concorrente, ou falo com o cliente, o cara está comparando o meu produto com o concorrente, mas não é a mesma coisa. Mas será que ele está entendendo que é coisa diferente? Então isso você tem que entender. Aí a gente já está falando parte de estratégica de marketing, né? Que marketing não é só marketing digital. Então você tem que entender nisso. Tá? Então, proposta única de valor você tem que ter. Então a maioria dos negócios não tem. Tem que ter uma geral, né? Se você tem só um serviço ou um produto, indústria provavelmente vai ter mais, né? Às vezes é um serviço. Você tem que ter essa geral, e aí se tiver produtos específicos, um para cada um. Então para que é o público, que eu já vou falar aqui, né? Qual é o diferencial desse aqui em relação aos concorrentes. Então é entender nesse cenário. Então, vou diminuir aqui. Então, o segundo problema, segundo erro fatal, não conhecer o seu ICP. Se você não sabe o que é o ICP, né? Esse é um termo aí em inglês, a gente traduzindo é o cliente ideal. Talvez você já tenha, se você já conhece um pouquinho de marketing, já estudou um pouquinho, já deve ter ouvido falar sobre persona. O ICP é diferente da persona. Persona se faz muito bem para quando você está começando um negócio, está querendo lançar um produto no mercado, mas que ainda não conhece qual é o público, né? Então, em específico, você não tem compradores. O ICP é diferente.
O ICP é quando você já tem compradores. Então, para aquele meu produto, para aquele meu serviço, quais são os principais compradores? Então, você tem que entender muito bem, porque toda essa comunicação de proposta de valor tem que ser direcionada para esse público em específico também. Então, é o cliente ideal, como eu falei. Então, se eu pudesse perguntar uma coisa assim para você, escolhe um produto do seu negócio, que venda bem, e escolha um cliente que vende bem para ele, né? Uma empresa. Como que ele é? Como é que é essa empresa? Qual é o tamanho dela? Que tipo de empresa que é? Onde é que ela está localizada? Quantos funcionários ela tem? Quais são as dores que essa empresa tem que te faz comprar bastante de ti? Pega essa empresa agora e clona em outras 1000. Essa é o público ideal para você procurar e vender o seu produto ou o seu serviço. Porque você já tem comprador. Você não tem que ficar descobrindo, né? A não ser que seja um produto novo no mercado que você traz um levantamento de persona. Mas se é o caso que você já tem a ICP, você tem que procurar pessoas, né, clientes parecidos com esse, para que esses aí vão ser alavancados e vão transformar no 80-20, que é a lei de Pareto, né? 20% dos meus clientes representam 80% do meu faturamento, por exemplo. Essa é a lei de Pareto, né? Igual o contrário. Então, você dedicar esforço para ir atrás desses clientes, que vão lhe dar mais retorno, mas sabendo também como é que eu vou entrar em contato, qual é o tipo de empresa, porque a gente falando B2B, se a gente vai fazer uma prospecção outbound, né? Ou se você vai ter representantes, outbound é a prospecção fria, aí tem N formas de fazer, no marketing digital também dá para fazer, isso aqui ajuda muito. Que é o quê? Pronto, vamos pegar no caso de uma prospecção fria. Bom, você vende um serviço e vai procurar outras empresas para vender esse serviço. Poxa, imagina você baixar uma lista de contatos, que uma pessoa vai pegar o telefone e vai ligar, assim você tem um direcionamento. Vai pegar uma lista vai lá na Econodata, por exemplo, e baixa uma lista de 3.000 leads, tudo variado com tipo de negócio. Mas eu atendo indústria disso, indústria daquilo, indústria daquilo outro. Se você tem o seu ICP e já sabe qual é o seu cliente ideal, poxa, eu vou bater em indústrias automobilísticas, por exemplo. Fabricação de automóveis, ou fabricação de uma peça específica de automóveis, que essa aqui é o que o meu cliente ideal é esses aqui. Então, você não vai baixar 3.000, daqui a pouco baixa os 3.000 lá na Econodata, seja lá o sistema que você utilizar para pegar esses dados, mas vai específico naqueles CNPJs e vai pegar essa lista e vai trabalhar em cima dela. E assim vai funcionar para o marketing digital, para o conteúdo que vai fazer, para um produto que vai desenvolver, é assim que você vai trabalhar. Então precisa ter a PUV e o cliente ideal, o ICP, e eu já falei aqui da lei de Pareto, tá? Do 80-20. Terceiro fator que eu vejo muito é o quê? Não capacita o vendedor. E que eu vejo, tá? Geralmente, o vendedor, ele, por instinto, ele não nasce pensando em ser vendedor. Ele quer ser jogador de futebol, ele quer ser médico. Ninguém pensa assim, nossa, nasci, o que você quer ser na vida? Né? Pergunta no colégio. Qual é a profissão? O que quer ser quando crescer? Não, vendedor. Ninguém pensa isso. Então, o que a gente tem que pensar? A maioria dos vendedores, a gente vê isso muito em loja, mas vejo muito no B2B, eu tenho que contratar vendedor pro meu negócio também, eles são os refúgios. Vamos falar sério, não são pessoas profissionais. Elas são refúgio no mercado. O vendedor, eu costumo dizer que é o seguinte, tem uma pessoa dentro da empresa que pode ganhar de prolabore, que pode ganhar mais que o dono. Esse cara é o vendedor, o gestor comercial, é quem vai trazer dinheiro para dentro do negócio. Só que ela, a maioria das vezes, não é profissional. Então tem que capacitar essas pessoas. Elas podem ter muito tino para comunicativo, né, simpático, mas muitas vezes um vendedor ele não é disciplinado para preencher um CRM, que a gente vai falar no último quesito, né, para seguir processos que precisa seguir, mas principalmente não capacitar. Pode ter pessoas muito boas dentro do seu time que tem uma certa abordagem que eles não conseguem, e às vezes até curar uns males da alma, por exemplo, com rejeição, certo? Eu tive por muito tempo dentro de rejeição e não entendia que aquilo ali refletia nas vendas. Então eu chegava no momento de fazer uma proposta e dar a facada, tá custando tanto, vamos fechar? Eu não fazia, ficava a ponta solta. E vendedor que deixa a ponta solta, não vende. Até vende, mas quando praticamente o cliente quer comprar, não precisa de uma persuasão dele. Então, precisa ter isso. O que eu recomendo fazer? Treine mensalmente os seus vendedores. Se você não tem tino para treinar, contrate alguém para fazer isso. E reúna semanalmente com eles, para identificar quais são as dificuldades que tiveram na semana, o que deu certo, né? Se você tem um time maior, essas pessoas podem compartilhar, olha, eu tive uma abordagem com um cliente essa semana que não estava dando certo, mas eu falei tal coisa, o cara veio para dentro do jogo e eu consegui vender para ele. Aí chega outro com mais dificuldade, tive uma objeção essa semana que o cara me disse tal coisa e eu não consegui contornar. Troquem ideias e montam uma matriz de objeção, por exemplo. Então, isso aqui para um time de vendas é essencial. Se você quer estruturar suas vendas e alavancar elas. Se você não quiser, você negligencia essa parte e tá tudo ok, tá? Passando para a parte 4, não alinhar entre o marketing e vendas. Então, se você, por exemplo, já o utiliza de marketing digital, se faz da empresa, se é um terceirizado, né? Hoje a gente também tem agência de marketing aqui, mas quando eu trabalho principalmente para fazer um raio-x, o foco é fazer uma consultoria para entender se o negócio já está pronto para trabalhar um marketing ou ainda não, né? Então você tem que entender que por natureza um vai reclamar do outro, tá?
o marketing vai reclamar que o comercial não fecha, e o comercial vai reclamar que só entra lead ruim, tá? E aí fica nesse cabo de guerra. E tem que entender que tem verdade nas duas pontas. Vai entrar lead ruim pela parte da internet, maioria é assim na parte de internet. Vai melhorar uma prospecção outbound, que é o seu time de vendas mesmo vai fazer. Na internet a gente ganha em escala, mas a escala não quer dizer qualidade muitas vezes, né? Então a gente tem que fazer um número maior de contatos para vir, aquele compensar os leads qualificados. Mas em compensação, você vai fazer outbound, ele vai dar um trabalho maior, vai dar uma prospecção fria, mas como a gente já sabe do ICP e das dores do cliente, você consegue ser mais assertivo para falar com um dono de negócio que muitas vezes não pega no celular. Ou se pega no celular, ele quer ver vídeo só, não quer entrar no YouTube para ver anúncio, por exemplo, né? Então é algo para você entender. Então vai por natureza ter reclamado uma coisa da outra. E o que é interessante que eu já ajudei a fazer dentro do negócio é pegar um pessoal que trabalhava no comercial 2, 3 vezes aí no mês, 2, 3 dias no mês, jogar para trabalhar junto com o marketing, quando é interno, né, as duas pontas, e ao contrário. Então essa troca de trabalho, de entender como é que funciona os processos comerciais, o trabalho de cada um, é muito significativo e interessante, porque a pessoa começa a ver também, poxa, o cara do marketing vai trabalhar no comercial, chega lá, vem um lead assim, vem um lead assado, bom, talvez ele tenha que mexer na campanha assim, assim, assado para melhorar. Ou tem que fazer uma comunicação desse jeito para melhorar a qualidade do lead. Ele vai pegar isso e vai transferir para a realidade dele. O cara do comercial vai começar a entender também, tipo, os caras estão falando isso no anúncio que tá fazendo sentido, tá trazendo pessoas, mas na nossa abordagem a gente não tá falando. A gente tá utilizando tal coisa de escassez no anúncio, mas chega aqui e a gente não fala de anúncio, não utiliza de escassez, não dá um prazo de validade para uma proposta. Então é importantíssimo você ter essa noção para aplicar, saber toda a parte, porque se você é dono, ou se você é o gestor de marketing, gestor aí de comercial, muitas vezes você consegue ver o todo, mas o pessoal ali dentro não faz. Não consegue ver. A gente, até mesmo como gestor, não consegue passar isso de uma maneira que as pessoas todas entendam. E isso é uma responsabilidade nossa. Então é importante você ter isso como um mapa, tipo, eu tenho que alinhar o marketing e as vendas para os negócios andarem. Aí, se é um terceirizado, verifica como fazer isso. Bota o pessoal do comercial para falar com o time de marketing que está fazendo para você, para identificar esses fatores. Principalmente um não sabe o que o outro realmente faz. Então, ter essa interligação é muito importante e não conhece as dificuldades de cada um. Então, alinhar isso dá muito resultado. E para o nosso último erro, não mede e não analisa resultados. Principal aqui, que eu vejo, né, já melhorou bastante, mas que eu vejo muito ainda, é uma empresa sem CRM. Poxa, o negócio B2B, com milhares de possíveis clientes, não tem um CRM. Se você não sabe o que é CRM, procure, eu não vou nem dizer aqui, procure no Google, tá? Eu tenho um vídeo, inclusive, no YouTube, meu canal é Leonardo Stork, explicando por que você deve ter um CRM no seu negócio. Tá? Um vídeo de 20 e poucos minutos explicando o CRM que a gente tem interno aqui e que a gente aplica para os nossos clientes. Cara, você tem que ter pelo menos um CRM, e Trello não é CRM. Tá? Só vamos deixar claro isso. Eu já vi cliente, quando eu comecei a trabalhar, eu só utilizava o Trello. Trello não é CRM. Tá? Então tenha um CRM. Agora eu vou te perguntar, por que não é importante o CRM? Para você metrificar os resultados. Saber quantas prospecções estão sendo feitas outbound, está vindo de lead qualificado, quanto fechamento, por exemplo. Lá do marketing digital, vem quantos leads, vem quantos desses leads quando são qualificados, quanto fechamento. Por que não está fechando? E qual é o cliente que eu tenho que retomar uma venda que foi feita há 6 meses atrás e eu não retomei? Se é um vendedor externo, um representante, por exemplo, por que esse cara não vende mais pro fulano de tal que faz tempo que comprava bastante e cobrava do representante, né? Então agora tem umas métricas aqui que eu vou perguntar para você, se ficar alguma dúvida pode me chamar depois, né? Custo por lead, CPL, se você não sabe o que é lead, poxa, passou, né? Tá na hora de saber. Contato, um interessado, uma levantada de mão. O cara passou na internet, tipo, tem interesse no teu produto, no teu serviço, só que esse cara às vezes pode ser um curioso. Nem todo lead é qualificado. Então para isso, tem que alguém entender, ou ele passar por um filtro de qualificação e entender se o cara é qualificado ou não. Eu levantei a mão, me encaixa para comprar o teu produto. Beleza. Então o Leonardo é um lead qualificado. É um SQL que chama. Isso é termo em inglês, tá? Depois a gente tem um custo de aquisição. Esse cara que é qualificado comprou. Então eu tenho um CAC. Aí eu falei do marketing digital, não, pode ser do outbound, pode ser de uma indicação, né? Às vezes o cara, tem um cliente aqui que me indicou um cara, mas me indicou um cara que não faz sentido vender meu serviço para ele. Então é um lead que não é qualificado. Bom o quê? Não pagou nada pelo lead. É uma indicação, tá? Mas pode ser um cara qualificado. Então, esse funil aqui independe se é prospecção fria, se é marketing direto, se é indicação, se o cara viu um outdoor, se viu no jornal, tanto faz, tá? Tem que ter essas metrificações. E inclusive entender por canais, né? Então, o meu custo por lead, do outbound, da internet, do anúncio que eu faço no jornal, do anúncio que eu faço na revista, quanto que é? O meu lead qualificado, que vem da internet, que veio da prospecção fria, que veio do jornal, que veio do outdoor, quanto que é? Você tem isso? Quanto é que é o custo de aquisição de cliente?
O cara que fechou, poxa, eu botei lá 10 mil reais de marketing digital. Quantos clientes que vieram esse mês? Ah, vieram 10. Poxa, então teve custo de aquisição de cliente de R$ 1.000. Gastei com o pessoal do outbound, entre o prospector, o cara que fecha a reunião, a lista, o sistema. Quanto é que gastou no mês? Ah, gastei 15 mil reais e fechei 15. Ó, custo de aquisição também de R$ 1.000. Então você tem que ter essa metrificação para saber qual é o canal que dá mais resultado, que até é o que eu pergunto ali, para focar nele. Uma coisa não exclui as outras, mas tipo, se eu tenho uma verba, sei lá, de 10 mil reais, e tô vendo que o marketing digital tá me dando mais resultado do que o outro, não é que eu vou parar com o outro, mas pô, faz sentido eu botar 70% da verba, 60% da minha verba no digital que tá me trazendo cliente, ou vice-versa. Não? Entender isso vai ser mais assertivo e fazer alavancar as vendas. Outra coisa que eu vou perguntar para você, qual é a curva de compra do seu negócio? No momento que tem uma levantada de mão, um interessado, seja de qualquer maneira que for, chega um interessado, quanto tempo ele leva para demonstrar o interesse, fazer uma reunião e realmente fechar uma compra? Você tem que começar a entender isso, porque aí a gente já está falando de fluxo de caixa aqui. Pô, se eu tenho uma curva de compra de 60 dias, eu tenho que entender que se eu for investir mais em alguma questão, eu tenho que botar agora para vender 60 dias. Então, se você não tem essa metrificação, vai levar mais tempo para você identificar isso. Entender quanto tempo. Poxa, o cara entrou em contato comigo hoje, a minha média de venda é 3 meses. Pô, teve clientes nossos que B2B que levavam mais de ano. Tinha que entrar no capex da indústria lá para começar a comprar. Levava 2 anos em média. Poxa, mas é um lead que o cara tem que botar agora. E vai levar 2 anos para vender. Tá certo? Quando vendia era coisa de milhões, né? Um talagaço forte. Mas é uma curva, poxa, envolve o fluxo de caixa da empresa. Então você tem que entender isso, para que seja realmente assertivo. Entendeu a curva de compra? Qual é a metrificação? E entender depois, cara, o que eu posso fazer para reduzir isso aqui? Para não levar 2 meses. Para levar 45 dias. Pô, 45 dias eu boto caixa mais rápido, um dinheiro mais rápido de volta na empresa, o investido. Tá? Então, precisa ter isso. Saber disso. LTV, Lifetime Value, em inglês. Ah, é o tempo de vida do consumidor. Certo? Então, quanto tempo esse cara fica comprando recorrente de você? A gente tá falando de uma indústria, isso, comerciante, por exemplo, vendo pro mercado. Poxa, quantas vezes esse cara compra no ano? Quanto tempo ele compra? Se eu tenho uma média de compra de a cada, sei lá, dos meus clientes gerais, de a cada 3, 4 meses, vamos botar 3 meses, tá? Dependendo do que você vende. Poxa, pulou 5, 6 meses, esse cara aqui já tá lá perigando cair do meu fluxo. Por que caiu? Eu não tenho que entrar em contato com um representante? Alguém interno da minha empresa não tem que entrar em contato com o cliente para saber se não foi o representante que fez cacaca? Ou se ele não comprava por causa do representante? Então você tem que entender tudo isso. São as métricas que você precisa entender para realmente dominar as vendas do seu negócio, tá? Ticket médio, acho que não precisa nem falar, né? Mas precisa saber. E aí que a gente estava falando. Por canal, qual é que dá mais resultado? É prospecção fria? É representante? É o marketing digital? Se é prospecção fria, é por telefone? Se é no digital, é no Facebook, no Google, não sei aonde? É o e-mail? Ah, eu tenho que fazer uma prospecção fria por telefone, por e-mail e sei lá o que mais, LinkedIn. Então você tem que ter essa metrificação para saber, cara, aqui é a veia do negócio. Então aqui eu vou alavancar mais e vou botar mais dinheiro aqui dentro. Esse investimento, que é investimento, né? Não é um custo. Então a gente tem um investimento que vai retornar depois. Então é essencial você saber isso aqui, certo? E agora eu tenho um convite para te fazer. Chegamos ao final do nosso vídeo, que é, se você quer entender um pouco mais, eu posso te ajudar de forma personalizada a entender os processos da sua empresa, o que você já tem que estar legal, o que você precisa fazer para aplicar, entender o cenário atual e projetar, fazer um planejamento, né, do que você precisa aplicar dentro da sua empresa. Para isso eu tenho um convite para te fazer, de fazer um raio-x do marketing e vendas da sua empresa totalmente gratuito. O link para isso está aqui abaixo na descrição desse vídeo e que eu vou fazer isso de forma gratuita. Tá? A gente só tem que entender, marcar uma reunião, você passar os seus dados, a gente marcar uma reunião via online, via videochamada, para entender tudo isso e traçar um plano para você. Depois você que decide o que vai fazer com esse plano, tá? Se vai precisar da minha ajuda, da nossa ajuda aqui na Grow, ou se você vai querer fazer sozinho, não tem obrigação zero, certo? Então toca no botão aqui abaixo, você vai cair numa página falando mais sobre o nosso raio-x, vai clicar no botão de solicitar raio-x e vai preencher os seus dados para que eu possa receber os seus dados e você já vai diretamente agendar o melhor dia e horário para a gente conversar, certo? Eu vou ficando por aqui, qualquer dúvida entra em contato, você tem meu contato, agenda agora mesmo o seu raio-x. Até mais!